Olá, meu nome é Luís Alves, sou coach e mentor profissional, palestrante e autor e seja muito bem-vindo a mais um episódio Live Performance TV. Para dar continuidade a esta série de episódios sobre lei da atração e sobre riqueza, eu hoje vou-vos falar sobre a visualização, algo que eu já falo há vários meses e que hoje vou-vos explicar, primeiro, qual é a importância da visualização e, ao mesmo tempo, como fazer visualização em relação aos desejos que você pretende atrair para a sua vida. Então, o que é a visualização? A nossa mente trabalha sempre com recurso a imagens. Ou seja, quando você pensa em alguma coisa, ou se eu lhe pedir para você pensar, por exemplo, num lápis, neste momento, você imediatamente acede a uma imagem de um lápis e consegue ver toda a forma e toda a silhueta desse lápis na sua mente. Em relação ao nosso desejo, tem que acontecer exatamente a mesma coisa. Se a nossa mente trabalha com imagens, nós temos que implementar uma imagem que nos permita visualizar o nosso desejo já concretizado, sempre que o desejamos. Então, vamos pensar da seguinte forma. Qual é a melhor maneira de nós visualizarmos? Qual é a melhor maneira de nós acreditarmos que é possível uma determinada realidade sem que ela ainda se tenha manifestado? Então, nós temos que imaginar a nossa vida como se fosse um filme. Imagine que você se senta numa sala de cinema e que na tela gigante o que você vai fazer é projetar um filme do futuro desejado, daquilo que você quer manifestar. O que é que isso vai provocar em termos mental, em termos neurológicos? Vai provocar que a sua mente comece a desenvolver a capacidade criativa, não é? Isto, neste caso, vai ser a sua parte consciente que o vai fazer. Vai juntar vários elementos, eu vou já explicar exatamente passo a passo de como fazê-lo, vai juntar vários elementos e criar um cenário. Não é? E depois pode, inclusive, criar um roteiro. Quando você está constantemente a repeti-lo, o seu subconsciente, que é aquela mente onde estão depositadas as suas crenças, vai começar a aceitar essa visualização, porque ela não consegue distinguir o que é real e o que é falso. Tudo aquilo que você lhe informa, ela acredita como uma verdade. Se você estiver constantemente a visualizar aquele cenário que pretende atrair para a sua vida, vai tornar-se uma crença, como se fosse uma coisa já concretizada no seu subconsciente. Então, a partir desse momento, o seu subconsciente vai começar a emitir ordens para que todo o seu consciente e tudo o que é a conexão ao mundo das energias comece a movimentar-se para que aquilo se torne uma realidade. Ou seja, da forma como eu falei também já anteriormente do ponto de atração, para que seja feito o ponto de atração semelhante àquilo que eu pretendo atrair. Então, a melhor maneira de fazer visualização é fazer o seguinte. Você tem um desejo específico, que já definiu, você sabe exatamente aquilo que quer. Sem dúvidas, não é hoje uma coisa, amanhã outra, como eu já lhe disse. Sabe exatamente, especificamente aquilo que quer. Ao ínfimo pormenor. Então você fecha os olhos, calmamente, tenta relaxar e tenta limpar a mente de todos os pensamentos que o preocupam naquele dia e imagina que está numa sala de cinema. E agora pergunte-se a si mesmo. Vamos imaginar que você quer uma casa nova. Ok. Como é que é a casa? Eu já sei como é que é a casa, eu já vi na internet, eu já vi numa revista o tipo de casa que quero, a localização da casa. Ok. Então eu já sei o formato da casa, eu tenho um elemento. E agora você pergunta-se, o que é que eu vou fazer nessa casa? Uma coisa que parece uma pergunta um pouco ridícula, mas que é necessário que você a faça. Você, obviamente, vai dormir, vai comer, vai ter a sua vida social, vai interagir com a família, vai ter o seu ninho, não é? O seu porto de abrigo. Então, você vai pondo esses elementos todos também, juntamente com um roteiro. Imaginemos que é um roteiro de cinema, literalmente, e que você está a escrever a história. Você tem a casa, você tem a localização, tem as atividades que vai fazer na casa, tem, obviamente, a você como personagem principal, como protagonista da sua história, e depois vai imaginar, por exemplo, o cenário. Está um dia de sol, está um dia de chuva. O que é que você prefere? Está neve nos países mais frios? O que é que você prefere? Qual é a estação do ano onde aquela casa e as atividades que está a imaginar fazem mais sentido? Por exemplo, há muitas pessoas que podem imaginar estarem, por exemplo, numa altura de inverno, com chuva e frio ou neve, e estarem na sua sala, na sua lareira, quentes, a ver um programa de televisão ou ver um filme, dentro dessa casa. Da casa que eles querem manifestar, querem atrair para a sua vida. Então pode ser precisamente isso. Não é apenas aquele pensamento padrão de verão, sol, calor. Não é necessário. Faça de maneira a que todo o ambiente seja enquadrável.
Depois de ter tudo isso, você vai criar um passo a passo, vai criar um cenário onde você possa interagir dentro dele. Imagina que é um palco. Então você mentalmente fecha os olhos e você imagina que já vê a casa, que vê todo o ambiente que está em volta, que houve inclusive sons, os sons dos pássaros a cantar, se for o caso de um apartamento, por exemplo, o som do mar, se for em frente ao mar que você quer um apartamento. Portanto, você tem que utilizar elementos que façam a projeção dos 5 sentidos. Você poder tocar nas superfícies, nas texturas da casa, poder sentir os cheiros da casa, poder sentir os cheiros do ambiente e depois começar a rodar esse filme na sua mente. Quando você começa a rodar esse filme na sua mente, você começa a criar cenas que você até pode recordar como se fosse já um acontecimento e dizer, olha, aquela altura em que eu fiz aquilo, em que eu recebi os meus amigos, em que eu tive um almoço ou um jantar, em que estávamos todos divertidos, o meu aniversário, que comemorei na minha casa. Você tem que rodar esse filme na sua mente. E a coisa mais impressionante que nós temos que de alguma forma, agregar é realmente a parte emocional. Nós sentirmos a felicidade que é estar naquele ambiente. Nós, com os olhos fechados, conseguirmos criar uma nova dimensão de realidade. E estarmos aí durante 15 a 20 minutos, todos os dias, de preferência de manhã e à noite. É assim que devemos fazer a visualização. Ou seja, os pontos principais da visualização devem ser, primeiro, o elemento que você está a tentar atrair para a sua vida. Esse é, digamos assim, o palco principal. Depois, agregar ambiente, cenário de fundo, a estação do ano, a temperatura, se há vento, se não há vento. Dar-lhe realidade em termos de acontecimento plausível para a sua mente, para que seja aceite. E depois, juntar os 5 sentidos. Tudo o que sejam sons, tudo o que sejam visões, tudo o que sejam experiências táteis, mesmo, por exemplo, se você imaginar que está a comer ou a almoçar, qual é o prato que está a comer? Qual é o sabor desse prato? Tudo isso acaba por trazer realidade para a nossa mente. Nós conseguimos, de alguma forma, acreditar que aquilo é possível. E o nosso subconsciente vai aceitar essa realidade como uma realidade já manifestada. E então, quando você repete vezes e vezes, sem conta, aquele filme na sua mente, na sua sala de cinema privado, que é a sua mente, de uma forma ou de outra você está não só a manter-se num ponto de atração semelhante àquele que é necessário para receber aquilo que deseja, como ao mesmo tempo você vai saborear uma realidade que ainda não foi manifestada através do seu poder de criação. Porque todos nós somos criadores neste mundo. Nós temos a capacidade para idealizar algo através de uma imagem na nossa mente, através da visualização, e depois de darmos, de alguma forma, os contornos reais, ou seja, a manifestação a essa mesma realidade. Então eu pergunto-lhe, você costuma utilizar a visualização sempre que deseja alguma coisa? Costuma imaginar-se e repetir vezes e vezes sem conta esse processo até que isso se realize? Deixe o seu testemunho e a sua experiência nos comentários deste vídeo. Não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e todas as pessoas que acredite que vão beneficiar-se com este processo. Não se esqueça de subscrever o meu canal do YouTube. Não se esqueça também de se juntar a mim no Facebook, no Twitter e nas restantes redes sociais. Subscreva o meu blog para receber atualizado por e-mail todos os conteúdos que eu vou partilhando. Muito obrigado pelo tempo que despendeu a ver este vídeo. Um forte abraço e até para a semana.